Qual é a melhor smartband para você comprar nesse primeiro semestre de 2024? Eu coloquei 3 exemplos no pulso, mesmo com 2 braços, para tentar te responder essa pergunta. Galaxy Fit 3, Mi Band 8 Active ou Huawei Band 9? Qual delas merece o seu rico dinheirinho? Eu te conto depois da vinheta. Eu sempre digo que a Smart Band é a porta de entrada dos dispositivos vestíveis. Elas são relativamente baratas, entregam monitoramento de algumas funções de saúde, de treinos e ainda tem alguma integração com o celular. As pulseiras inteligentes se popularizaram graças à Mi Band. Por muito tempo, a Xiaomi navegou sozinha nesse mercado e foi inclusive a responsável pela evolução nesse primeiro período. A Mi Band antes era uma pulseira sem nada, que só monitorava informações vitais e exercícios, até evoluir para ter uma tela que passou a ser colorida, a trazer mais informações, até que chegou a concorrência. E Smart Bands de outras marcas foram responsáveis por melhorar os dispositivos. As Mi Bands mais antigas costumavam ter a largura de uma pulseira mesmo, só que ficava difícil visualizar os conteúdos porque faltava a tela. E aí, as pulseiras ficaram mais largas a ponto de se tornarem praticamente mini relógios. E bom, já que eu entrei nesse assunto, vamos falar da construção de cada uma delas. Quer um spoiler? Você vai precisar de bastante atenção para diferenciar os 3 modelos. Começando pela Fit 3 da Samsung, essa é a maior tela entre as 3, com um display de 1.6 polegadas AMOLED. A Huawei Band 9 e a Mi Band 8 empatam no tamanho, com 1.47 polegadas e se diferenciam pelo tipo de display, AMOLED para Huawei e TFT LCD para Xiaomi. As 3 telas são feitas de vidro 2.5D, meio curvado nas bordas para dar a sensação de uma tela infinita, mas as bordas estão lá. Elas são menores na Fit 3 e entregam uma relação melhor de tela para corpo. Também são reduzidas na Huawei Band 9 e são bem perspectivas na Mi Band 8 Active. E quando a gente olha para a parte de trás delas, as semelhanças são ainda maiores. Os sensores ficam centralizados, acabamento em plástico fosco e os pinos de carregamento magnético. Tudo igualzinho e não tinha como ser diferente. Na construção, a Huawei Band se diferencia das suas outras concorrentes por ter bordas cromadas cercando o corpo preto da pulseira. Outro ponto é que o Huawei e Samsung têm um botão Home físico que serve para ligar e desligar a pulseira, além de voltar para a tela inicial. A Xiaomi só usa a tela sensível ao toque sem nenhum botão físico. E os botões, além de levar para a tela inicial, podem ser usados para iniciar um treino mais rapidamente. Na Fit 3, um toque duplo já leva para a lista de exercícios. Na Huawei Band 9, é só apertar o botão quando você está na tela inicial e já tem acesso à lista de treinos. Ainda no assunto construção, a Mi Band 8 Active é a única que tem uma pulseira inteiriça, que se encaixa ao corpo apenas pela elasticidade do plástico emborrachado. Samsung e Huawei apostam numa solução de pulseira dividida em 2 partes com um encaixe de clique na pulseira. As duas também colocaram fivelas tradicionais no feixe, enquanto a Xiaomi usa um botão desde a Mi Band 3, que constantemente cai do pulso dos seus usuários. A gente está falando de dispositivos leves. Sem a alça, a Huawei Band é a que menos pesa, com 14 gramas, enquanto a Xiaomi Mi Band 8 Active chega a 14,9 gramas e a Galaxy Fit pesa 18,5 gramas. E deixa eu te perguntar, tá inscrito no canal já, né? Não? Para tudo que você está fazendo, se inscreve e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal, fechado? E ó, 2 dicas para economizar em qualquer compra online. A primeira é nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem promoção da boa. E a segunda é a nossa extensão para navegador e aplicativo Android, que é o Comparador Escolha Segura. E bora continuar. Seguindo nas muitas semelhanças entre as 3 pulseiras, vale dizer que todas elas dependem muito do celular para funcionar. Nenhuma das 3 tem recursos como GPS e NFC para o mercado brasileiro. E é natural que seja assim por serem dispositivos de entrada. Quem brilha são os aplicativos dedicados de cada uma delas. A Huawei aposta no aplicativo Saúde Huawei, que precisa ser baixado na App Gallery, já que a gigante chinesa não tem mais suporte à Play Store. Do outro lado, a Xiaomi usa o Mi Fitness. Olhando os dois aplicativos lado a lado, é impossível não notar que eles são muito parecidos, até na estrutura de abas. Na primeira tela dos dois, você tem a área de saúde, com o gráfico de métricas como passos, tempo de atividade e calorias gastas, e segue com detalhes de cada uma das atividades realizadas e o monitoramento de saúde. A segunda aba serve para iniciar treinos ao ar livre, usando o GPS do celular para calcular com precisão a distância percorrida. A Huawei tem ainda uma terceira aba, chamada Explorar, com uma espécie de gamificação das atividades, que não tem na Xiaomi. A aba dispositivo está nos dois e tem a mesma função, e serve para ajustar toda a configuração da pulseira diretamente no aplicativo, o que ajuda bastante, já que as telas ainda são pequenas e desconfortáveis para ver mais informações. Por fim, a última aba é o perfil pessoal, que vai reunir suas informações, configurações e dados. Nos dois casos, emparelhar a pulseira é fácil
e só exige a conexão via Bluetooth para fazer o pareamento. Todo o processo é bem rápido, seja na Huawei Band 9 como na Mi Band 8 Active. E eu deixei para falar da Fit 3 à parte, porque são dois aplicativos que você vai usar para manejar a pulseira. Um deles é o Galaxy Wearable, que é por onde você vai gerenciar toda a conexão entre o celular e a pulseira. As métricas de saúde ficam no Samsung Health, que já existe há bastante tempo e é o agregador dessas medições. Pô, mas dois aplicativos? A vantagem é que os dois já vêm pré-instalados nos celulares da Samsung. Então, quando você liga a Fit 3, já abre um pop-up para pareamento no celular. E como a Samsung tem praticamente 50% do mercado, quem tem o aparelho da marca vai fazer a configuração fácil. Mas até por isso, se o seu Android não for Samsung, vai ser mais fácil optar por um dos dois modelos que só tem um aplicativo. Mas eu quero fazer esse racional com mais calma lá no fim do vídeo. Outro ponto comum nas três Smart Bands é não ter o sistema operacional completo, mas versões simplificadas da interface de usuário que funcionam de forma muito parecida. Basicamente, você começa acessando as suas notificações. Na Xiaomi, você desliza de cima para baixo, e na Samsung é do centro para a esquerda e na Huawei é de baixo para cima. Nas três pulseiras, da direita para o centro, você tem acesso às métricas de saúde, como contagem de passos, batimentos cardíacos, medição de sono, oxigenação no sangue, estresse e ciclo menstrual. E existe um menu de funções de celular que é meio padrão nos três aplicativos, que é o obturador de câmera remoto, agenda, alarme, clima, controle de mídia, temporizador, alarme e calculadora. Mas o principal aqui está na quantidade de atividades que as pulseiras são capazes de suportar. Funciona igual nos três modelos. Um conjunto mais básico e customizável de treinos você pode começar direto no relógio e tem um conjunto grande disponível para acessar pelo celular. A Xiaomi fala em 50 tipos de exercício, enquanto Samsung e Huawei falam em 100. As três pulseiras também prometem monitoramento de sono avançado. Eu gosto do True Sleep da Huawei, que tem uma interface muito intuitiva e bem organizada para você entender seu sono. Enquanto a Samsung também usa os programas de treinamento de sono do Samsung Health. O aplicativo fornece detalhes sobre os estágios de sono, o seu perfil e oferece ainda uma espécie de programa de treinamento para melhorar o tempo dormindo e ter uma noite melhor. A Xiaomi conta com um monitoramento avançado, como ela mesma chama, que também tenta trazer algo além da quantidade de horas que você dormiu. Nos meus testes, foi o que mais deu diferença em relação aos dados que eu coletei com o meu Watch 5 Pro, que é o meu relógio de uso pessoal. Mas como nenhuma das pulseiras oferece dados com precisão médica, elas servem principalmente como uma referência, ou ainda para entender melhor os seus hábitos de sono. Aliás, de modo geral, nem mesmo batimentos cardíacos ou oxigenação no sangue investíveis contam com precisão médica. Se você precisa desses dados para um acompanhamento de saúde mais próximo, tem que ter aparelhos voltados para isso. A Galaxy Fit 3 ainda tem detecção de quedas, que é um recurso bem importante, especialmente para o pessoal da melhor idade. O trunfo da Huawei é um novo sensor com algoritmo que identifica 4 tipos de braçada e monitora a frequência cardíaca, para ser um aliado dos nadadores. E que é uma outra característica bem comum a esse tipo de dispositivos é a longa duração da bateria. A Samsung fala em até 13 dias de uso com uma única carga. A Xiaomi menciona 14 dias, assim como a Huawei, que faz uma ressalva de 9 dias de uso típico. Esses números grandes são calculados quase em stand-by, com o mínimo de uso possível, mas com um uso mais padrão, monitorando constantemente seus batimentos e a oxigenação no sangue, treinando regularmente, esse número cai para algo entre uma semana a 9 dias. Galaxy Fit 3 e Huawei Band 9 contam com o Always On Display, que mantém a tela ligada o tempo todo, só que esse recurso diminui sensivelmente a autonomia da bateria. A Huawei calcula 3 dias de uso com o Always On ligado. Os três vestíveis usam carregamento magnético com cabo proprietário, com saída USB-A. A Huawei diz que o carregamento tem potência de 5 watts a 1 ampere. Como que vem na caixa apenas o cabo e não a fonte, não dá para precisar com exatidão o tempo de carregamento. Mas a Samsung fala em 65% de recarga em 30 minutos, enquanto a Xiaomi diz que a carga total acontece em menos de 120 minutos. A Huawei fala em 5 minutos para 2 dias de uso e carga completa em 45 minutos. No resumo, as três pulseiras são praticamente irmãs trigêmeas. Os formatos são praticamente os mesmos, os recursos são semelhantes, todas elas dependem bastante do celular, mas entregam um bom nível de métricas de saúde que vão ajudar aqueles que querem um controle maior sobre o seu corpo enquanto estão praticando esportes. E para quem é esse tipo de dispositivo? Primeiro, para quem está começando a usar relógios inteligentes e viver um ecossistema. Ela já oferece uma primeira experiência de integração entre celular e a própria pulseira, já que dá para controlar funções do celular e ainda receber notificações nelas. Também serve para quem não quer um relógio mais robusto, por não gostar e que já está ok com um modelo que não entregue tantas funções, mas tem o principal ali à disposição.
também tem um público importante na terceira idade, servindo como um companheiro no monitoramento da saúde e dos sinais vitais. Mas qual delas é a melhor? É difícil cravar uma resposta por um motivo simples. Os três modelos são muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. Mas eu vou tentar fazer um racional pensando no seu bolso. A Samsung está cobrando oficialmente R$ 494 à vista para a Fit 3 no seu site, e é a mais cara delas. No varejo, você encontra com preços a partir de R$ 440 na Fast Shop, por exemplo. Na outra ponta, a Mi Band 8 Active custa R$ 249 no seu canal oficial, mas dá para encontrar no varejo com valores em torno dos R$ 200. Eu ainda não tinha o preço oficial da Huawei Band 9, mas você consegue encontrar no varejo com valores entre 230 e 250, só que por importação. A Fit 3, apesar de ser a mais cara, leva a vantagem de ter uma integração melhor com os celulares da Samsung. E normalmente, ao comprar um celular da marca, você acaba conseguindo uma dessas de brinde ou com um preço especial. Mas são duas desvantagens. A primeira é não ter integração com iPhones, e a segunda é precisar de dois aplicativos para funcionar. Então, se você tem um Android que não é Samsung, eu recomendo que você olhe a Mi Band 8 Active ou a Huawei Band 9. As duas só precisam de um aplicativo, são praticamente idênticas em funções e a única grande diferença é o botão Home, que facilita a experiência de uso na Huawei Band 9. Entre as duas, bom, a que tiver mais barata. Eu prefiro as métricas de medição da Huawei, mas no fundo as duas são muito parecidas. Só que essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá na dúvida sobre qual Smart Band comprar, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.